Então agora, chegando próximo das 10 horas, né, a gente vai tentar analisar junto com vocês aqui agora. Vamos montar uma tela agora baseada no que vai acontecer às 10 horas. Ó o meu sinal. 10 horas é um horário muito importante. Tá? Então vamos começar a analisar o metajogo de tudo isso aqui. Vamos começar a analisar o metajogo. Então olha só, tanto o real como o peso mexicano ganharam tração. Tá? Então o peso mexicano e o real estão apanhando para o dólar aí. O dólar ganhou tração em cima dos dois com força. Tá? A moeda chinesa está bem para baixo. Ou seja, o problema é muito doméstico, né? Não é global, tal. Tá? O México e o Brasil têm governos parecidos, né? O governo brasileiro também tem todos os problemas que o governo mexicano tem atualmente, certo? Então, a diferença é que o México tem mais atratividade porque ele é mais próximo geograficamente dos Estados Unidos, tem operações mais fortes comerciais com os Estados Unidos, tá? Bom, mas olha só o que o mercado, todo esse movimento aqui que o mercado fez, para quem já está começando a entender, ele abriu o work zone, ó, o nosso work zone de ontem, taxa, ajuste, posição. E agora, quem está olhando para o preço lá em cima, está vendo isso tudo acontecer aqui em cima, mas o metajogo está aqui embaixo. Estão fechando esse work zone, ó, já fecharam ele, ó, e agora estão reabrindo um pouquinho para cima. Então, a primeira missão o mercado já fez, que é fechar tudo isso aqui. Agora, ele está tomando porrada aí, 10 horas, né? E provavelmente deve ter influência forte aí do que está acontecendo na abertura do mercado americano. Aqui eu fiz as marcações do dia de ontem, das principais regiões do dia de ontem. Já, como eu avisei lá no Daylight, né, essa compra aqui era bem lógica, porque todo o pré-market estava sinalizando o contrário, o mercado no leilão tentando buscar essa liquidez. Então, quem conseguiu fazer essa compra aqui embaixo, conseguiu fazer muito mais que a meta do dia aí, né, que eu avisei lá no Daylight. Mas o importante da gente entender aqui agora é outra coisa. Como a gente está chegando... Eu vou fazer assim, eu vou limpar, porque senão é muita confusão aqui para todo mundo entender. Vou limpar tudo e vou começar a colocar tudo de novo devagarinho, para todo mundo entender devagar, senão não aprende isso aqui que é muito importante. Então vamos lá. Então olha só. Essa é a região de trabalho da abertura, que coincidiu com a região de ontem, de maior liquidez de ontem. Só que agora o mercado ganhou, o dólar, o câmbio ganhou tração e começou a trabalhar uma nova região de liquidez, aonde ele não tinha ido antes, hein? Então, ó, se pegar esse contrato, essa região é nova. Então, a gente está tendo uma depreciação muito grande no câmbio em cima desse contrato, né? Se pegar aqui da onde esse contrato começou até agora, o câmbio, o real está desvalorizando mais de 4,5% aí. Tá? Olha, a minha plataforma já apitou a abertura da primeira prévia da Petax e agora a gente vai começar a entender a simetria a partir disso aí. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar alguns indicadores para a gente entender tudo que está acontecendo aí agora. Primeiro, o Spot Spread, que vai mostrar para a gente o movimento do Spot. Então, aqui nós temos a média do Spot por enquanto. Tá? E a hora que sair a primeira taxa Petax, nós vamos começar a ter o Spot na tela. Ao mesmo tempo que a gente quer ver, ó, o spot de ontem estava aqui, ó, tá? E a média, o spot de ontem estava aqui, o escalar, o spot onde ele finalizou ontem, tá? A média desse spot, como o mercado está trabalhando, já está aqui, ó. A gente olha muito para as médias ponderadas dos valores que interessa para a gente, tá? Que mais? Então, isso aqui é um possível alvo se o mercado inverter. Tá? Que mais? A gente também vai querer ver a assimetria. Então, a gente tem aqui o target... Aqui tem o target e o zero point. Então, o que nós queremos ver aqui agora? Aonde, né? Tá aqui, ó, taxa de ontem, spot de ontem. Já mostrou pra gente. E agora a gente quer ver a relação disso aí com hoje, causando uma simetria, que é o que vai aparecer daqui a pouco na tela. Por enquanto, se a gente for aqui nas notícias, ó. Cadê? Nas notícias... Eu criei um filtro aqui nas minhas notícias, que chama Petax, e já abriu a divulgação da Petax, ó, 10:01. Então, a taxa Petax ela tem 10 minutos, das 10 às 10:10. Dentro desses 10 minutos, tem uma janelinha de 2 minutos que começou a 10:01. Ó. Nessa janelinha que começou 10:01 e que fecha 10:03, essa janelinha
os dealers têm esses 2 minutinhos para informar a taxa Petax de compra e de venda para o Banco Central. Acabou de informar a taxa Petax, ó. Então sai aqui, ó, cotação da Petax. Cotação saiu, parcial, que é uma prévia. Então acabamos de ter a cotação da Petax. Quando a gente tem a cotação da Petax, o booster já monta 2 pontos para a gente, ó. O TG, que é o target, e o ZP, que é o zero point. O que significa isso? Significa que com essa taxa que saiu agora, ou o mercado continua levando essa VWAP até aqui, ao target, e notem que ele é móvel, porque ele é uma matemática, é uma fórmula. Então, ou o mercado continua levando a VWAP até o target, ou ele vai ter que caminhar o preço até o zero point para fazer a segunda prévia e fechar a simetria. Então, tem 2 maneiras do mercado fechar essa simetria. Ou ele continua subindo até o target, ou ele traz o preço até o zero point. Por isso que sempre tem 2 lados para a gente montar cenário. Olhando para tudo aqui, do jeito que está, não dá para saber qual que é o lado que o mercado vai tomar. Por isso que a gente começa a construir lógicas em cima de outros raciocínios. Quais são? Primeiro, né, a gente precisa entender o que está acontecendo no macro, nos grandes players, no saldo. Então, a gente começa a entender isso aí. Vamos começar a entender. Vamos inserir aqui primeiro. Primeiro, vamos inserir o saldo com agressão para a gente entender aqui como que o mercado está se comportando. Beleza. Segundo, vamos inserir aqui a comparação dessa primeira Petax com a taxa externa. Então, Petax, a gente começa, Petax com o DXY, é o DXY que a gente deu uma melhorada nele, turbinamos ele para comparar com a taxa Petax, certo? Inserimos aqui. Vamos inserir também os diretos para entender como é que esses diretos estão funcionando. A gente vai inserir tanto a média dos diretos como o histograma. E, por último, vamos inserir o macro para entender como que o macro está pesando agora em cima do câmbio. Beleza. Montamos toda essa análise aí. Vou passar para o lado a lado aqui para ficar mais fácil. Fiz isso aqui com o Prof. Vou colocar aqui no lado a lado para a gente entender. Então, olha só. Mesmo o preço estando aqui em cima, a zeração está lá embaixo. A média dos institucionais está para baixo da média geral. Então, esses 2 sinais apontam o mercado para baixo. O que mais? O saldo da agressão está muito forte. 54 mil contratos na compra, né? E ainda não deu sinal de muita fraqueza, não. Os institucionais estão puxando para baixo. A taxa de hoje foi feita bem para cima do que o mercado lá fora precisa. E o macro, por enquanto, é o que está forçando esse câmbio ficar em cima. Então, a gente tem tanto juros, que é o verde claro, como bolsa, que é verde escuro, jogando o câmbio para cima. Por enquanto, esse cenário aí de permanecer aí em cima continua. Vamos lá, vamos continuar buscando um ponto aqui para a gente achar a direção desse mercado a partir de agora, a partir do spot, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, quantas horas? 10:08. Daqui a pouquinho o Booster vai mostrar um negócio aí para a gente, tá? Mas a gente já teve a taxa aqui para cima e a gente tem que entender que o casado é 10 pontos para baixo da taxa, ou seja, a operação de transferência do dólar futuro para o dólar à vista tem 10 pontos de distância. Então, toda vez que você tem a taxa e ela saiu aqui no 705,70, a gente pode até marcá-la aqui antes, no 705,70, né? Toda vez que você tem a taxa, hoje o casado está 10 pontos para baixo. Então, 10 pontos para baixo aqui, nos 695, por aqui. Nesse momento está o spot. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui na ferramenta nativa do Profit, a gente tem um spot nesse momento, como é a primeira prévia, o spot coincide. Então, a gente tem um spot nesse momento no 96,40. Aonde que o preço está indo buscar? Ó? O spot. Então, toda vez que sai com a taxa, a tendência do preço é querer buscar o spot. Mas aí que entra, aí que começa essa leitura para a gente entender. Aí que começa essa leitura para a gente entender. Se ele buscar o spot, é um cenário. Se ele passar do spot, é outro cenário. Se ele nem buscar o spot, é o terceiro cenário. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui, senão fica chato isso aqui, né? Então, olha só. A gente sabe que
vai aparecer aqui já já para a gente, marcadinho na tela, porque a partir das 10h10 que começa a aparecer a marcação. Então, vai aparecer para a gente aqui a taxa e o spot. E a gente vai começar a analisar se o mercado busca ou não o spot. Mas a gente já sabe que ele está aqui no 96 e alguma coisa. E o preço já trabalhou e já colocaram liquidez em cima do spot. Estão colocando liquidez em cima do spot. Ou seja, das 3 alternativas, a primeira buscou o spot. Mas pode ser uma busca no spot para encerrar algumas posições, porque o spot está pertinho, 10 pontos. E aí continua o movimento. Então pode ser um pullback ainda no spot. Para que não caracterize só um pullback, tem que começar a trabalhar para baixo do spot. E aí pode ser uma inversão de todo esse movimento que teve até agora, em busca da zeração. Tá? Então, por enquanto, estão trabalhando o spot, colocando liquidez em cima do spot.